Shalom, shalom, bom dia. Shalom, bom dia. Você orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue. Estamos aqui hoje, ó Pai amado, para recebermos de Ti esta porção de hoje, Pai. Estamos fazendo essa contagem do Homer e cremos, ó Pai amado, na Tua misericórdia, na Tua graça. Que o Senhor nos visite, Pai, que o Senhor fale com as nossas vidas, nos cobre com teu sangue, tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e que verdadeiramente, ó Pai, possamos ouvir a Tua voz. E essa porção de hoje nos traga nutrientes, revelação, entendimento, graça, sabedoria para caminharmos, Pai. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quero fazer algumas considerações aqui, não é? E nós estamos sempre falando a respeito de que nós temos os sete Espíritos de Deus dentro desse lugar chamado Verdade, no tabernáculo do Senhor. Hoje eu não vou mostrar, não é? Mas eu creio que todo mundo já tem acompanhado, né? Em nome de Jesus, essa ilustração que temos colocado, que o tabernáculo do Senhor, ele é composto pelo átrio, lugar santo, santo dos santos. Então, quando começamos ali, através da Páscoa, o Senhor estava colocando em nós uma nova cultura. É uma festa de abertura de um reino para nós. A Páscoa representa que saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho amado. E o Senhor deixou isso para que tenhamos uma memória. E em tempos, de ano em ano, a partir do começo do ano, aí temos uns dias, 14 dias, celebramos então a Páscoa, e depois disso começamos a contagem do Homer para depois celebrarmos o Pentecostes. Então, desde aquilo que Deus nos deu para falarmos dos sete Espíritos de Deus, o Senhor nos levou àquele lugar da verdade, onde alguns utensílios do tabernáculo de Deus estão. Está ali o candelabro com as suas sete pontas, está ali a mesa com os 12 pães da presença, ou a mesa da proposta, dos pães da proposta, e também o incensário, que o sacerdote teria que se manifestar diante de Deus, levantando uma fumaça que cobrisse a sua carne, para ele poder depois entrar no Santo dos Santos. Então, hoje, nós vamos falar a respeito do espírito de temor, para encerrarmos o ciclo das emanações do Espírito. O espírito de temor precisa estar em nós, porque esse espírito é a nossa proteção. Se perdermos o temor, através desse espírito, então nós estaremos fadados a ter um fracasso tremendo na nossa vida espiritual. Então, vou colocar aqui algumas coisas que o Senhor Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, por que celebramos festas? Porque as festas servem como um memorial para o Senhor, por ativação da memória do nosso Deus, que ele falou, você faça isso para ativar a minha memória, você entre em minha presença com algo nas suas mãos, porque eu quero que você ative a minha memória para que eu te proteja e também te prospere, porque você está num relacionamento íntimo comigo. Então, as festas, amados, elas não são místicas e também elas não são as festas dos judeus. As festas são do Senhor, como ele fala na palavra, são festas eternas que se farão diante de mim. E a festa, aqui eu coloquei, Deus deixa as festas para marcar os tempos e as estações. Colocamos aqui também. São coisas determinadas para período específico, mas podemos reparar, tivemos um exemplo aqui, que conforme foi passando o tempo nas festas que fazíamos, as festas pagãs, elas foram perdendo até o significado. Por quê? Porque aquilo que comíamos, por exemplo, numa festa pagã, hoje nós temos o ano inteiro, uma uva, uma melancia, porque isso se tornou comum. Então, não podemos permitir que a festa do Senhor, como está sendo a contagem do Homer, a Páscoa, a contagem do Homer, Pentecostes e as outras festas que estão por vir, nós não podemos permitir que isso se torne comum na nossa mentalidade de filhos de Deus. Nós precisamos fazer disso um momento especial. Então, vamos sair de todo tipo de manifestação daquilo que são os misticismos judaicos, os misticismos da Cabala, aquilo que faz com que a palavra de Deus, ao invés de se tornar um relacionamento íntimo e sincero conosco, se torna simplesmente um ritual. Algo que nós colocamos, às vezes, na nossa porta, no nosso calendário, mas aquilo se transformou em algo totalmente sem vida. Como estamos falando, um ritual. Nós precisamos arrancar isso do nosso meio, porque senão seremos idólatras ou feiticeiros. E o Senhor não tem o chamado para isso. Então, nós vimos aqui, hoje estávamos conversando sobre essa palavra, em Deuteronômio 8. Então, nós estamos numa contagem de Homer. Homer, nós pegamos lá na Bíblia que uma vez que aparece a palavra Gomer ou Homer, aparece como uma medida
secos, para coisas secas, os grãos. Então, o Senhor falou, você vai pegar um maná e você vai transformá-lo num alimento para você. Agora, olha que interessante que está em Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O que Deus está falando? Você e eu temos que mastigar esse homer, essa medida de coisas secas, na presença do nosso Deus, que nos faz propostas de mudança de mentalidade, mudança de vida, até que isso se transforme no verbo vivo. Se transforma no poder da palavra de Deus, porque isso vai nos transformar por dentro, vai transformar a nossa mentalidade, e a nossa mentalidade, ela opera por fora. Então, circunstâncias podem ser mudadas, problemas podem ser vencidos, derrotas podem ser transformadas em vitória, porque nós mudamos por dentro, pelo poder daquela palavra a qual nos alimentamos. Então, a contagem do Homer é um tempo de fazermos com que o nosso envolvimento com o Senhor se transforme numa palavra viva, num verbo vivo, dentro de nós e traga vida. Então, não é algo místico, não é algo cabalístico, não é algo que vai trazer alguns objetos para a nossa casa, alguns tipos de alimento para dentro da nossa casa, para que se transforme naquele ritual, naquela coisa comum. Não, nós estamos falando a respeito de haver uma expectativa. O que acontecerá nessa contagem do Homer? O que é que o Deus vivo tem para mim nessa contagem do Homer? O que eu vou receber nessa contagem do Homer? Então, nós precisamos chegar nesses lugares de festa com expectativa, que crie uma expectativa de que de ano em ano, numa temporada específica, haverá um fruto para nós. Haverá uma manifestação de Deus para nós. Aprove a vida do apóstolo entender que o alimento que precisávamos para este ano eram as manifestações dos 7 Espíritos de Deus. E hoje estamos aqui para falar do temor do Senhor, o espírito do temor do Senhor. Então, há um fruto para nós, há um maná para nós, que precisa ser transformado, não apenas num alimento que não gere uma sustentação para o nosso intelecto, como um conhecimento. Eu conheço o que é contagem do Homer. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando, eu preciso que você simplesmente, intelectualmente conheça isso, mas eu quero que você tenha uma intimidade com esse conhecimento, que isso vai semear algo em você. E quando algo é gerado dentro de nós, então verdadeiramente aquilo precisa se manifestar, precisa sair à luz. E daqui a pouco nós vamos ver. Eu sei que o pastor Alexandre vai trazer essa explanação. A diferença do círculo de conhecimento. E é progressivo o que Deus faz para nós. Segunda, sabedoria. Terça, entendimento. Quarta, conselho. Quinta, fortaleza. Aí depois vemos a sexta-feira, o espírito de conhecimento do Senhor, e Deus está nos chamando para uma intimidade, a qual nos semeia alguma coisa por dentro, e isso vai gestar em nós. Gerou e agora nós estamos gestando. Para quê? Para que no domingo haja o senhorio. Então o Senhor nos leva, Ele nos puxa para dia após dia entrarmos no descanso de Deus, que é o Shabat, o temor do Senhor. O temor do Senhor está em descanso, porque o temor do Senhor, ele não se apresenta como um medo, mas se apresenta como uma reverência. Nisso eu não posso tocar. A palavra de Deus, amados, diz o seguinte, lá em Isaías, capítulo 8, ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Olha que interessante. Santidade e temor caminhando juntos. E medo também, caminhando. Santidade, temor e medo. Espanto. Tudo caminhando junto, porque Deus, ele é temível. Nós precisamos carregar uma certa porção, um pouquinho de um medo, no sentido de que Deus não é qualquer coisa, ele não é uma figura qualquer, ele é santo. Por causa da santidade dele, precisamos saber como vamos nos comportar. Ele é o Senhor. Então, ele vai trabalhando dia por dia. Neste caso, de acordo com aquilo que o nosso apóstolo escolheu, o Senhor foi trabalhando semana após semana para colocar uma luz acesa dentro de nós, para cada manifestação do Espírito. E isso precisa estar vivo, não por um ritual, não por um conhecimento intelectual, porque podemos parar ou no ritual ou pelo conhecimento intelectual e já estarmos satisfeitos. Deus não está falando isso. Deus está nos chamando. Mastigue isso. Pegue isso como pão da minha presença. E esse pão, na luz daquilo que a minha emanação, do meu espírito está trazendo sobre você, se alimente disso
e faça algo que isso transforme uma palavra de vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da minha boca. Então, o teu maná e o meu maná precisa se transformar em uma palavra que saiu da boca de Deus, uma revelação que saiu da palavra de Deus, um desfrutar do poder de Deus a nosso favor. Por isso, nós entramos na presença de Deus com uma expectativa. Ele vai fazer alguma coisa. Que isso nos tire daquele lugar de indiferença, do lugar de mesmice, dos lugares onde não vai acontecer nada, porque se Deus não está ocupado comigo, Deus está ocupado conosco. Só que às vezes a nossa falta de entendimento de quem Ele é faz com que nós fiquemos verdadeiramente atados na nossa maneira de vê-lo. E aí não funciona. Mas nosso Deus, guarde isso na sua mente, nosso Deus funciona, porque Ele é poderoso e Ele nos ama. Amém? Então aqui, isso precisa ser mastigado até que se transforme em uma palavra de cura, de direção, de ser o próprio verbo vivo que o Senhor quer nos dar. Amém? Então, aqui, amados, vamos ver aqui o que mais que nós colocamos. Que esse dia, ou as festas do Senhor, ela precisa ser desejada, precisa ser importante, precisa ser bem recebida e bem consumido. Veja que o maná, voltando ao maná novamente, ele tinha duas propriedades, de ser com sabor de mel e ter ainda a propriedade do sabor do azeite. São coisas que vêm para trazer a doçura para aquele Adão que morre e precisa, Shalom, Jaqueline, e o Senhor precisa trazer aquele óleo, aquela força daquele óleo que despedaça o jugo. E uma coisa que o Senhor tem trazido muito ao meu espírito por esses dias é a respeito do óleo que penetra as estruturas, que são os ossos. Está lá no livro de Salmos, acho que é 109, que fala a respeito da manifestação de um azeite que penetra os olhos. Ali está para a maldição. Mas se há um princípio para a maldição, há um princípio para a bênção. Então, o Senhor está trazendo para nós a força de um óleo que despedaça estruturas malignas, mas ao mesmo tempo que fortalece, fortifica aquilo que Ele quer trazer de esqueleto do próprio Deus para nós, para que aquilo se transforme em vida com abundância, porque a essa estrutura que coloca-se em pé, como lá o Vale dos Ossos Secos, o Senhor manifesta depois a carne, os músculos, o nervo, coloca a pele, e aí Ele sopra o fôlego de vida e diz, exército, em pé. Então, que nós possamos estar nessa fiação no Senhor, nessa manifestação de Deus, crendo que nosso Deus não é um Deus de idolatrias, não é um Deus de feitiçarias, não é um Deus de engano, não é um Deus de rituais. Ele é um Deus de vida e vida com abundância, porque nos achegamos a Ele de maneira pessoal, íntima e sincera. E Ele fará os seus prodígios, a sua maravilha e os seus sinais. Amém? Então, hoje nós vamos acessar esse Espírito em nome de Jesus. Aí você quer trazer essa parte do pânico, do medo, a diferença? Você pode trazer para nós, em nome de Jesus? Aí meu esposo vai trazer essa parte. Amém? Tem que esperar ela falar, ela parar mesmo, porque ela não consegue sintetizar. Então, eu fico esperando. Então, o que acontece? O Senhor tem falado com as nossas vidas a respeito da diferença mesmo de medo e de temor. Então, o medo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que automaticamente nós nos escondamos, porque foi aquilo que Adão e Eva fizeram. Eles fizeram algo, eles sabiam que estava errado, sabia que teria consequência, então tive medo e me escondi. Então, eles perderam aquele senso do temor, porque eles pecaram, eles erraram, e eles sabiam, de alguma forma, eles nunca tinham feito isso, e eles não sabiam a consequência. Mas dentro dele tinha um sentimento agora horrível, que eles também nunca tinham passado, que ele assim, agora alguma coisa vai acontecer. Porque agora eles descobriram que haveria consequência, que haveria castigo, eles sentiram medo pela primeira vez, eles estavam apavorados, na verdade. Nós já nascemos nesse ambiente onde o medo já nos é inerente, a gente já tem medo por natureza, nós já nascemos com isso. Mas para Adão, não, ele não tinha medo, ele nunca tinha tido medo. Mas naquele momento, quando ele cai, quando ele toca naquilo que Deus falou para ele não tocar, então vem o medo pela primeira vez. Então nós imaginamos que eles estavam realmente em pânico, em desespero, num medo profundo. Eu creio que foi o maior medo que um ser humano passou na face da Terra, porque era muito conflitante com tudo que eles tinham de realidade espiritual. Tudo que Adão viveu é demasiadamente pior do que o que a gente vive. Por quê? Porque para ele experimentou algo que nós nunca tivemos. Nós podemos agora experimentar em Cristo. Nós lutamos agora para reconquistar as condições que Adão tinha naturalmente em Deus, em Cristo.
Mas aquela essência total de nunca ter uma doença, nunca ter medo, nunca ter nada, não precisar. Então, assim, aquela atmosfera lhe foi tirada a partir do momento que ele cai. A iniquidade entrou e ele começa a ver, a sentir, a cheirar, e tudo aquilo para ele virou uma catástrofe, na verdade. Então ele teve medo e se escondeu. E aí o que acontece? Então o medo ele vai sempre nos levar nesse ambiente, porque nós não temos confiança que alguém vai nos proteger. Então a minha vida em relação ao meu pai, por exemplo, eu faço, dá para entender bem na minha vida a diferença do medo e do temor. Então o meu pai era um homem muito duro, muito severo, muito. Então o que acontece? A gente tinha muito medo dele. Mas tudo que eu fazia por medo era algo assim que eu tinha medo de apanhar, eu tinha medo de levar bronca, eu tinha medo de então aquele pânico. Mas eu fiz muita coisa com meu pai por temor, porque o temor aproxima você. O temor ele traz você para um ambiente de proteção. O temor você sabe que você deve seguir aquela pessoa ou seguir aquele Deus, estar submisso àquilo que ele está falando, porque aquilo que ele vai te ensinar, aquilo que ele vai te orientar, aquilo que ele vai te dar de coordenada, não é para te castigar, como o medo faz, mas é justamente para te dar avanço, para te trazer um ambiente onde você possa ter segurança para estar desenvolvendo aqui qualquer coisa que você for fazer. Então, o meu pai, você sempre tinha que estar vigilante com ele, porque ele era um homem que ele poderia explodir de uma hora para outra. Só que, ao mesmo tempo, quando você entrava debaixo de um temor, você saía dali sempre acrescentado. E é isso que Deus quer que nós façamos. Esse espírito de temor é justamente para que nós entremos na presença do Senhor e saiamos com algo acrescentado. Nós estamos agora há pouco ministrando lá no nosso ministério a respeito de envolvimento traz proteção. E nós falamos a respeito de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Então, o que que nós não entendemos, nós precisamos entender? Por que aquelas pessoas se prostravam diante daquela estátua? Porque elas tinham medo do rei, e elas tinham medo da consequência, elas tinham medo da fornalha, então elas se prostravam. Muitos não tinham conhecimento de quem era Deus, mas mesmo quem tinha, porque tinha mais gente ali que tinha conhecimento de quem era Deus, mas mesmo assim se prostraram. E por que aqueles três homens não se prostraram? Porque eles não tinham um medo do homem, mas eles tinham um temor de Deus. E quando você tem um temor de Deus, a fornalha para você é mais segura do que você se prostrar diante daquilo que o homem está te propondo. Aleluia. Então, na verdade, você tem um senso de proteção aonde o temor te leva para o ambiente. Aonde eu vou se eu não me prostrar? Eu vou para a fornalha. Mas quem está me colocando na fornalha? O homem. Mas quem está permitindo? Deus. Eu temo a Deus e a fornalha para mim me é mais segura. Aleluia. Então, esse é o espírito de temor. Você vai para a cova sabendo que a cova dos leões é mais seguro do que se você parar de orar. Você vai para a cova sabendo que a cova é mais segura do que se você fechar a janela. Você vai para a cova sabendo que a cova é mais segura do que se você fizer qualquer coisa daquilo que do que Deus está mandando você fazer. Então, esse é o espírito de temor. Você entra num ambiente não por medo de Deus. Eles foram lá porque eles temiam a Deus. Então ele entra na fornalha. E o que acontece? Imediatamente a eles entrarem na fornalha porque eles temiam, eles tiveram uma proteção que ninguém teria, porque a fornalha para eles se tornaram um lugar totalmente seguro. Então, aquilo que você fizer no Senhor em temor, esse lugar é seguro. Para todo mundo é um lugar que queimaria. Até quem jogou eles lá dentro, lá fora foram queimados, porque eles não tinham temor. Eles não estavam guardados. Aquele fogo não tinha uma ordem específica do céu para falar, não queime os meus amigos. Mas aquele fogo tinha uma ordem específica para falar, não queime os meus amigos. Mas ele não tinha uma ordem específica, não queime quem for jogar. Aqueles homens estavam por conta e risco. Então, quando eles lançaram aqueles homens, era tão quente que eles morreram lá fora. Mas quem estava lá dentro estava protegido, porque eles temiam. Então, o espírito de temor gera uma ordem no mundo espiritual para falar: não toque nos meus amigos. Então, Jesus senta com o fogo e fala: ó, toma cuidado, não vai fazer graça, os meus amigos estão chegando. Então, Jesus vai na cova e conversa com os leões: toma cuidado, o meu amigo está chegando. Porque o temor faz com que o mundo espiritual se mova e você então recebe uma ordem específica de proteção.
Toma cuidado, porque... Toma cuidado, porque então aquilo que vai destruir qualquer um, a cobra que vai comer qualquer pessoa, a fornalha que vai queimar até quem está lá fora, para você é proteção, porque você manifestou um temor. Então o temor, ele nos protege. O temor, ele nos garante que nós estaremos livres da manifestação desse mundo e de todo esse sistema. Então, se nós sairmos de todo o ambiente de medo e entrarmos num ambiente de temor, automaticamente estaremos guardados. E não é o local físico que nós estamos, mas é o lugar espiritual que nós habitamos através do temor. O lugar físico era de morte, Cova dos Leões é para a morte. Essa fornalha é para a morte, esse é um lugar físico, mas eles não habitavam no lugar físico, eles estavam habitando um lugar espiritual através do temor. Então, para eles, o fogo não tinha efeito. O leão não percebia aquele cheiro de carne, aquilo como comida, porque ele não existia ali. Daniel estava no lugar espiritual. Então, ainda que os leões pudessem enxergar alguma coisa, para eles era como se tivesse uma árvore. Era como se tivesse um nada, porque Daniel não estava ali num lugar físico. Aqueles meninos não estavam ali fisicamente na fornalha, eles estavam ali espiritualmente na fornalha e completamente no espírito de temor, protegidos. Eles estavam blindados. Nós precisamos entender que temor vai nos blindar. O temor é uma blindagem de Deus, porque nós confiamos tanto em Deus, apesar de ser tão absurdo o que vai acontecer, que nós geramos o mundo espiritual para nos proteger, apesar de ser um horror. Isso é o temor. Agora, o medo não. O medo, ele vai justamente fazer o contrário. O medo, ele nos joga para um lugar de esconderijo, porque nós não confiamos que aquele que vai chegar e que tem poder para nos punir vai nos proteger, porque nós estamos errados. Nós falhamos, nós pecamos, então nós entramos no medo. Então, que todo ambiente de medo seja realmente tirado nas nossas vidas e que nós entremos nesse ambiente de temor, para que nós tenhamos sabedoria, tenhamos inteligência espiritual, tenhamos dependência e geremos sempre proteção, aonde para todo mundo. Pastor, mas isso aqui está dando errado para todo mundo, mas não vai dar errado para você, porque você não está nesse ambiente fisicamente, você está nesse ambiente espiritualmente. Para você vai dar certo. E as pessoas vão falar, mas por que só deu certo para ela? Por que só não queimou ela? Por que só ela entrou, só ele saiu, só ele fez, só ele? Porque você teve temor suficiente para trazer uma atmosfera de proteção. Ponto final. Acabou. Então é isso que Deus está reservando para nós. É isso que Deus está trazendo de diferença que nós vamos fazer diferença nessa terra. Então nós percebemos ali naqueles meninos que a guerra foi intensificando. A guerra foi ficando cada vez mais assídua, mas eles estavam cada vez mais protegidos, porque também eles foram aumentando o nível de temor de Deus. E você temer a Deus é você vencer o medo dos homens. Você temer a Deus faz com que você vença o medo das estruturas. Você temer a Deus faz com que você vença o medo do sistema. Por que nós somos muitas vezes abatidos? Porque nós ficamos com medo do sistema. Nós ficamos tantos anos dentro de um sistema que aquilo nos trazia tanto medo e o temor de Deus era menor do que o medo que nós tínhamos dos homens e das estruturas, que nós perecemos. E hoje nós estamos lotados de feridas, de machucaduras, de traumas e frustrações, de tantas coisas que nós temos que estar nos arrependendo, nos limpando, saindo de ambientes, porque as vozes humanas, as vozes das estruturas, as ameaças, os enganos, fizeram com que nós ficássemos presos em ambientes, porque nós tínhamos o quê? Medo. Mas quando nós começamos a manifestar temor de Deus, Deus vai te tirando desses ambientes. E você fala assim, como eu fiquei tantos anos nisso? Como eu não enxergava isso? Porque você tinha medo. E o medo te sufoca, o medo te cega, o medo te prende. Mas quando você tem temor, os seus olhos espirituais são abertos. E aí você começa a enxergar aqueles ambientes que para você era normal, ou não era normal, você não tinha o que fazer. Agora o temor abre os teus olhos espirituais, porque você entra num lugar no espírito que você fala, eu não quero isso. Isso é incompatível com o céu. Isso é incompatível com o Deus que eu sirvo. Isso é incompatível com a realidade que o Espírito Santo já construiu dentro de mim. Eu não sirvo para morar aqui. Então, aqueles meninos, eles olhavam aquele estado e falavam assim, isso daí para mim não representa nada. Eu não posso me prostrar diante disso, porque o que eu já tenho construído dentro de mim, eu já estou prostrado.
Eu não tenho como prostrar-me duas vezes. Eles já estavam prostrados, eles já estavam adorando, eles já estavam num ambiente de entrega, de adoração. Então, quando chega assim, adora, mas adorar como? Eu já estou adorando. Tenha medo, eu não tenho medo, eu já tenho temor. Mas você vai para a fornalha, não tem problema. Porque eu já sei quem eu sou em Deus, então não muda nada. Não adianta vir querer colocar um fundamento onde já tem. Então, aquele homem for querer colocar um fundamento de adoração dentro daqueles meninos, mas eles já tinham um fundamento de adoração. Eles já estavam adorando. Então, não podia acontecer nada diferente mais ali. Não tinha mais nada para fazer, não tinha mais nada para tirar deles, porque eles já estavam num ambiente de entrega, de temor, de manifestação de adoração a Deus, onde a vida deles espiritual já estava preenchida. E não tinha lugar para o medo entrar. Muitas vezes nós estamos parados em certos ambientes porque ainda está tendo lugar para o medo entrar. Nós estamos sendo ameaçados e ainda nós ficamos assim, mas e se isso me vencer? Mas e se eu não fizer? Mas e se eu não assinar? E se eu não voltar? E se eu não entrar? Pressões humanas e diabólicas que nós vamos ter que vencer através do espírito de temor, sabendo que nós estaremos protegidos. Todo mundo assinou, eu não assinei. Todo mundo concordou, eu não concordei. Todo mundo, eu não fiz. Nós temos uma pessoa que está trabalhando num ambiente bem complicado de prefeitura, e esses dias foi ameaçado com bastante amor, ameaçado de morte. Falou assim, ó, cuidado, porque os lugares que você está mexendo são perigosos. Isso aqui está aqui há anos, e pessoas já morreram por mexer nisso. Entendeu? Agora, o que vai acontecer? A pessoa vai ter que decidir. Ou ela continua mexendo para fazer o trabalho dela com temor em Deus, ainda que ela morra, ou ela vai ter medo do homem e ela vai parar o processo. E graças a Deus que a pessoa tem continuado o processo. Então você tem que saber que dentro da sua trajetória, dentro da sua caminhada, você vai receber ameaças, você vai receber enfrentamentos que são coisas grandes. Nós olhamos hoje, parece que é fácil para aqueles homens falarem. Mas imagina aquele rei, frente a frente com eles, falando, eu ouvi dizer, é verdade. É frente a frente com você, é olho no olho. Hoje é você com Satanás, é você com o inferno. É você com um negócio assim particular, é para a tua vida isso daí. Porque naquela guerra, enquanto estava ali aquele arauto, ele gritou, ele fez aquele apelo para todo mundo, estava mais fácil. Mas, de repente, tira-se o arauto, coloca-se Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele olha no olho dos três. É verdade o que eu ouvi? É isso que você está passando. Estão olhando no teu olho e falam assim, é verdade que você não vai fazer? E você vai ter que falar, é verdade? Você não vai se prostrar? Não vou. Tem uma fornalha? Não tem problema. Vai ser aquecida 7 vezes mais? Tudo bem. Porque o temor vai te trazer esse senso de proteção. Porque ele falou assim, se Deus quiser nos livrar, tudo eles atribuíam a Deus. E para eles, a palavra do, do homem ali não estava querendo dizer nada. Nós temos que entender que a palavra do homem para nós não vai querer dizer absolutamente nada. Ai, pastor, mas é autoridade, mas não quer dizer nada. Porque se for uma autoridade corrompida, que está te levando para um nível de adoração que não é o teu Deus, essa palavra, esse homem, essa autoridade não pode dizer nada. É marido, é esposa, é patrão, é pastor, pode ser quem for. Se tiver corrompido, querendo que você adore aquilo que não é para ser adorado, resista. Tema ao Senhor. Não se curve por causa do medo, mas fique em pé por causa do temor. O medo queria que eles se prostrassem na terra. O temor fez com que eles ficassem em pé na terra e eles se prostraram diante do céu. Acabou. Aí a proteção vem na fornalha. A proteção vem na fornalha. A proposta do homem, se dobre. A proposta do céu, na terra fique em pé, porque você já está prostrado aqui.
Você estar prostrado diante do Senhor em temor vai te dar condição para você ficar em pé diante do medo. Acabou. Agora, se nós não temermos para estarmos em pé diante do céu, nós vamos nos dobrar diante das coisas da terra. Então, esse espírito de temor é justamente que vai nos trazer realidades espirituais para nós resistirmos às pressões e os comandos e as ameaças dessa terra. Então, é isso que nós precisamos fazer. Aonde você está? Ah, pastor, eu estou com um pouco na terra e com um pouco no céu. E é por isso, então, que você tem um pouco de medo e um pouco de temor. Sim. E é por isso que em coisas você vence e em coisas você não vence. Sim. E é por isso que às vezes a gente fica com a saia na cabeça. Entendeu? Porque às vezes a gente fica desesperado. Você fala, meu Deus do céu. Porque nós estamos ainda sem definição total. Esses meninos aqui e Daniel, eles estavam com uma definição total. Temor 100% a Deus. Acabou. Vamos embora. Já estou subindo, isso mesmo. Sobe, Subindo. sobe. Então é nesse lugar que o Senhor quer nos estabelecer. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. Nos tirar de todo o ambiente de medo. Nos remover de toda essa atmosfera. Vai saindo. Vai saindo. Apavorado. Está apavorado. Sabe, Correndo. é, Tá tremendo, tá correndo. sabe o que o temor faz? Ele faz você prestar atenção. O temor faz você se concentrar naquilo. Então, se meu pai falava assim para mim, vem aqui que eu vou te ensinar a serrar pernil. Ah, irmão, você tem um temor. Você presta atenção, você fica concentrado ali, ó. E você aprende na primeira vez. Primeiro porque ele era mestre. Excelente. O melhor que eu já vi, o melhor açougueiro de todos os tempos. Meu pai. Melhor. Melhor. Não teve ninguém. Ah, tem gente melhor. Para mim não tem. Meu pai foi o melhor açougueiro que usou nessa terra. Acabou. Era ele. Agora, eu também tinha temor. Então eu ia lá prestando atenção. Vem aqui que o pai vai te ensinar. Então o que nós estamos precisando agora? Naquilo que o Senhor tem te convidado, vem aqui que o pai vai te ensinar. É o melhor mestre. Aí você, em temor, presta atenção, se concentra, se dedica totalmente àquilo. E você vai aprender. E quando você aprende, você pratica. E aí você vai serrar um pernil de uma forma tremenda. E você vai fazer aquilo que você está aprendendo do Senhor, que você se você se entregou para aprender em temor, você vai desenvolver de uma forma tremenda. Por isso que você vê gente do seu lado rompendo em coisa que você não consegue, porque ele, no temor, ele prestou atenção, ele aprendeu e ele vai embora. É a mesma coisa. Na igreja a gente vê isso toda hora. É o mesmo ensino, recebem as mesmas palavras, estão no mesmo e uma pessoa rompe, voa e a outra fica para trás. Por quê? Porque ela não está confiando, ela não está temendo, ela não está aprendendo. Mas ela está sempre num ambiente de medo, porque ela está sempre, ai, vai me pegar. Ai, o pastor vai me pegar. Ai, Deus vai me pegar. O diabo vai me pegar. Você tem medo de tudo e de todos, porque você não tem temor. Então você está sempre se escondendo. Está sempre precisando se movimentar de uma maneira que você não está livre. Imagina Adão antes da queda. Tinha preocupação? Deus visitava ele todo dia na viração do dia. Ele tinha temor, mas ele se escondia? Não, ele estava tranquilo. Mas naquele dia Deus teve que falar: onde você está? O que aconteceu? O que mudou? Mudou que eu saí daquele ambiente que eu vivia. Adão perdeu um ambiente, gente. A gente não consegue nem imaginar o ambiente que Adão perdeu. Adão perdeu um ambiente, meu Deus. Adão perdeu o ambiente do céu. Adão perdeu um ambiente da glória. Imagina o medo desse homem. Então nós precisamos entender isso. Você precisa me dar uma dica que eu não lembro o que você quer que eu faça. Ah, tá. Na... Ontem nós estávamos falando a respeito de Jeremias, quando ele foi ali preso num tronco por um homem chamado Pazur, e ele foi ali. E quando ele saiu daquele ambiente, então ele fala para aquele homem assim: o seu nome não vai ser mais Pazur, mas o seu nome vai ser terror por todos os lados. Então imagina o ambiente de temor que Jeremias tinha diante do céu,
para não ter medo de falar na frente do cara que tinha acabado de pôr ele no tronco, para falar assim para ele, vou te falar uma coisa agora, você me tirou do tronco? Eu não tenho medo de você, eu temo ao Senhor. O teu nome será terror por todos os lados, para você, para os teus amigos, para tua família. Meu Deus do céu. Isso é um espírito de temor ao Senhor. Ele não temeu porque ele podia falar assim, o cara vai me pôr no tronco de novo. Que é isso que nós temos medo. Se eu falar, eu vou pro tronco de novo, é melhor ficar quieto. Esses dias eu estava com uma situação com uma pessoa, eu falei assim, Senhor, fala com a pessoa. A pessoa não vai me ouvir. A pessoa não vai querer. Não adianta eu falar. Eu já falei um monte de vezes. É o mesmo assunto. Eu estava lá na igreja orando. Aí o senhor falou comigo assim: isso não é responsabilidade minha. Fale com a pessoa você. Entendeu? Eu não vou falar. É o mesmo assunto, pai. Eu não vou falar com ela. Ela não vai me ouvir, ela não vai querer, vai brigar, não vai dar certo. Eu não vou falar com ela. Aí Deus falou comigo: você é pastor, você é marido, você é sacerdote. Eu não tenho nada a ver com a sua vida brava. Vai conversar com a sua mulher. Não é parte minha. Não transfira a responsabilidade. Então não adianta, irmão. Eu vou ter que ter temor de Deus, estar envolvido com Ele, e eu não vou poder ter medo de enfrentar o que eu preciso enfrentar, porque eu tinha que falar com ela. Deu certo? Ainda não. Já falei? Falei. Foi para frente o negócio? Não. Estamos do mesmo jeito nessa área. Mas eu falei. Agora é Deus fazer a obra. Porque agora eu temi ao Senhor, perdi o medo de mim mesmo, do confronto dela. Nunca eu tenho medo dela, mas eu falei, cara, de novo, porque tem coisa que é cansativo. Tem coisa que nós estamos frustrados, enjoados, cansados, não queremos mais falar, porque é o mesmo assunto, é a mesma ovelha, é o mesmo marido, é a mesma esposa, é o mesmo filho, é você mesmo. Você olha no espelho, às vezes você está enfadado em você. Você olha assim e fala assim, cara, não quero conversar com você. Tem dia que eu olho para mim e falo, cara, não quero conversar com você, sai da minha frente. Aí eu saio do espelho, porque eu não aguento nem eu mesmo. Eu não preciso de ninguém para. Se eu tiver meio perdido, eu não preciso de ninguém para dar treta. Eu brigo comigo mesmo. Eu comigo mesmo já dá BO, já azedo, já é eu sozinho. Eu sozinho é uma multidão. Eu sozinho é um monte de gente. Porque a nossa natureza é ruim. Então nós temos que entender o quê? Perde o medo. Então Jeremias falou assim: bom, imagina a bucha desse cara, né? Acabou de sair de lá. Aí Deus fala para ele assim, ó, que vai mudar o nome dele, que vai ser terror por todos os lados. E faz um decreto aí sobre ele, os amigos de todo mundo aí. Aí Jeremias falou: meu Deus do céu, fala o senhor com ele. Avisa ele lá, deixa eu quietinho aqui, senão eu vou voltar pro tronco. Fala você é profeta. A história é com você. Então você vai ter que anunciar para o teu adversário, o teu nome mudou. O teu nome é terror por todos os lados. E aí Deus vai te aprovar. Deus está esperando que você tenha a ousadia de olhar para o tronco, que dói, que machuca, aquilo é pesado. Eu tenho medo. E olhar para o Senhor, eu tenho temor, eu falo. Porque ainda que você voltar para o tronco, lá vai ser o seu lugar de segurança. Pastor, mais dói, mas você está seguro, porque você temeu. Pastor, mas é chato, mas você está seguro, porque você temeu. Então eu vim aqui falar com a minha esposa nessa área, e nós não conseguimos acertar esse ponto ainda. Não sei se vai acertar hoje, amanhã não sei. Vai acertar. Só que por enquanto eu estou tranquilo porque eu temi ao Senhor. E eu venci o meu próprio medo, a minha frustração, a minha ferida, a minha falta de expectativa que ia mudar, que vai dar certo. Porque, na verdade, por que eu não quero falar? Porque não muda. Entendeu? Então tem algo dentro de você que já tem um ambiente de tanta frustração, de tanto fracasso, de tanta derrota, de tantas vezes repetidas que não adiantou nada, que você fala, eu não vou falar mais nada. Eu não vou fazer mais nada. Acabou. Porque não adianta. Mas você não sabe que hora que a palavra vai entrar. Você já pensou se ela tivesse desistido da minha vida? Já pensou se ela tivesse parado no meio do processo? Já pensou se ela tivesse falado, não deixa quieto isso daí? Mas ela continuou, até romper.
Mas eu sei que a luta nos cansa, eu sei que os fracassos nos machucaram e nos tiram de ambientes, eu sei tudo isso, eu te entendo, eu te respeito, Deus também te entende e também te respeita. Mas Ele está falando para você, vamos tirar o pé do chão? Vamos voltar a caminhar? Vamos colocar isso para funcionar? Vamos temer? Vamos ouvir a minha voz? E vamos fazer a coisa certa? E Ele quer nos tirar do medo, irmão. Ele quer nos estabelecer num lugar de proteção através do temor. Amém? Por enquanto, minha parte é essa. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Tem algo aqui. O senhor falou comigo, quando estávamos no auge da nossa separação ali, o senhor falou comigo, você precisa aprender a viver sem ele. E depois o senhor falou comigo, agora você precisa aprender a viver com ele. Que é exatamente isso que ele está falando. Ou eu vou temer a Deus, ou eu vou temer ao Alexandre. Então, eu tenho que ter essa sabedoria, porque por quanto tempo vive debaixo de medo? Por conta da idolatria, não é? Ele, em segundo lugar, é a mesma, porque eu queria satisfazer as minhas próprias cobiças e carências, não é? Então, o Senhor teve que vir e tirar esses ídolos que estavam no meu coração. Então, o que acontece? Nós precisamos ter essa manifestação da parte de Deus em vermos que verdadeiramente o Senhor está tratando conosco os nossos lugares mais terríveis de medo, de insegurança, lugares onde podemos estar insatisfeitos com todas as coisas. E aqui, amado, o temor do Senhor, coloquei aqui, ele muda o ambiente ao nosso redor. Nós não somos mais compatíveis com aquele ambiente. Tanto na fornalha de fogo ardente, que o pastor Alexandre falou, como na cova dos leões. Não há compatibilidade com aquele fogo e com o cheiro de carne que Daniel deveria ter. Não tem compatibilidade. Então, na sua vida, quando temos temor, o temor muda o ambiente no qual nós estamos inseridos. Não há compatibilidade mais. Não há como o adversário acessar mais. Então, nós temos que fazer uma caminhada, como o irmão falou, já estou subindo. Precisamos ir para um lugar mais alto. Hoje falávamos mesmo lá a respeito de Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo. Altíssimo quer dizer lugar inexpugnável. Lugar onde é uma fortaleza, não dá para entrar, o adversário não quer entrar. Só que nós temos que habitar neste lugar. Nós temos que fazer a nossa morada neste lugar. E o Espírito do temor vai fazer isso por nós. Nós vamos conhecendo quem é o nosso Deus. E esse temor reverente, ele vai trazendo isso para nós. Se nós o tememos, ele vai nos proteger. Se nós o tememos, nós fazemos morada e as nossas raízes estão nele. O Senhor vai nos guardar e nos livrar depois desses ambientes. Esses ambientes que estão na nossa vida, eles não ficarão para sempre. Não é para sempre a fornalha de fogo ardente. Não é para sempre a cova do leão. Não é para sempre, como aquelas mulheres lá no Velho Testamento, que foram os exemplos que eu coloquei aqui. Amados, eu vou mandar depois, eu esqueci de mandar para a profeta Andréia, e depois eu mando o PDF, e ali já está o resumo. Então, duas mulheres, Cifra e Puá. O que aconteceu com elas? O que aconteceu com elas? Elas foram ordenadas pelo faraó da época, matem as crianças hebreias. E havia mais parteiras, porque aqui a palavra de Deus fala, das quais duas, Cifra e Puá. Elas temeram ao Senhor. A palavra de Deus diz isso. Elas temeram ao Senhor. Pronto. E, verdadeiramente, o Senhor olhou para aquelas mulheres e fez com que elas constituíssem família. Então, é exatamente isso que precisamos entender. Eu coloquei assim, o temor do Senhor. Elas estavam acostumadas a trazer vida. Elas eram parteiras, irmãs. Elas iam ali e pegavam a vida na sua própria mão. E o adversário, ele veio com uma proposta terrível para elas. Matem a vida. Às vezes, você e eu somos parteiras do Senhor. E o adversário vai falar, jogue isso fora. Ah, está só começando, não tem importância. Jogue isso fora, aborte, faça algo contra. Mas você sabe que é a vida de Deus que está manifestando ali. E por conta de qualquer motivo, pelo medo, como o pastor Alexandre falou, pelo medo, nós seguramos a voz profética, pelo medo de ir para o tronco, pelo medo de ir para a fornalha, pelo medo de ir para a cova, pelo medo de ser sentenciado ou cerrado no meio, como foi o profeta Isaías, pelo medo de se expor, como Isaías também andou com a sua parte de trás, nua, andando pela rua, pelo medo de ver a vergonha que virá sobre nós, pelo medo, como o próprio Jeremias teve, porque depois de falar tudo isso para Pazur, ele foi lá chorar.
Porque ele falou para Deus, o Senhor me persuadiu, e persuadido eu fiquei, eu queria morrer, maldito é meu dia, devia ter sido um aborto, o vento da minha mãe devia ter sido a minha sepultura. Ele vai lá reclamar do Senhor, chorando diante de Deus. Mas o que ele precisava fazer em temor, ele fez. Então, às vezes, nós estamos com essas parteiras. Deus tem colocado algo vivo, que é do povo de Deus, que é algo para nascer no teu coração, no meu coração. E nós olhamos debaixo do decreto de Faraó e dizemos, vai morrer. Vai morrer. E você está ali, com aquela criança na mão, como foi, já dei testemunho do meu ministério. Esses tempos atrás, o Senhor nos ouviu do pastor Alexandre, está trazendo uma palavra poderosa para a minha vida, e ontem eu ainda estava fazendo essa oração. Porque ontem, eu chorando diante do Senhor, eu falei para Deus, Deus, eu não pedi esse tipo de ministério. Tua presença me era suficiente. Eu gastava um tempo tremendo com Deus, eu ficava 5 horas na presença de Deus, estudando a palavra e buscando a Deus, e teve vezes de Deus falar para mim, não se ausente da minha presença. E eu ficar toda alegrinha, e eu ia correndo para me encontrar com Deus nas alvoradas que fazíamos de manhã, eu e uma outra irmã, numa igreja qual estávamos. A presença de Deus me era suficiente. E aí, de repente, o pastor Alexandre trouxe a palavra daquela mulher sunamita que perdeu o seu filho. E ela foi até Eliseu e falou para Eliseu, Eliseu, eu não falei para você que eu estava bem? Eu não falei para você que eu não queria nada? Agora meu filho está morto, agora eu já me apeguei a ele. E agora ele morreu. Eu não te pedi nada. E aquilo foi subindo, como o próprio pastor Alexandre foi falando. Eu falei, Jesus, foi exatamente isso que eu senti do meu Deus. Eu não pedi ministério de libertação. Eu não pedi ministério de ver demônios. Eu não pedi ministério de denunciar Jezabel. Eu não pedi ministério de saber de tronos, de saber dessas coisas que a gente sabe. Eu não pedi, talvez você esteja assim. Você não pediu determinadas coisas para Deus. Mas por temor, você foi se envolvendo com isso. E eu quero dizer que nós precisamos estar preparados. Qual é a palavra que Deus me deu? Você achou que a minha presença não ia custar nada para você? Você achou que eu vim ali para te divertir e você ficar alegrinho com a minha presença? Você não achou que eu ia colocar um peso de glória sobre você? E esse peso de glória tem preço. Você achou que era só para você ficar alegre? Só para você ficar satisfeita com a minha presença? Eu tenho mais coisas para fazer do que entreter você com a minha presença. E eu queria que você se voltasse para mim. E você tivesse temor de mim, como você teve, você denunciou. Por todos os lugares que passou, você denunciou, mas você morreu, como Jeremias também morreu. Porque eu estava achando que Deus havia me traído. Então, é o meu serviço que o Senhor quer? Foi o que eu falei para Deus ontem, na madrugada lá orando. É o meu serviço que o Senhor quer? Perdão. Então, eu vou te dar o meu serviço. O Senhor não quer me proteger desse povo que me persegue? Desse povo que me calunia? Desse povo que nunca olhou para o meu coração? Que não entende quem eu sou? Então, o Senhor quer o meu serviço? Então, eu vou te dar o meu serviço. Então, horas e horas. Não mais buscando a face adorada do Senhor, buscando só o serviço, o trabalho. Marta em plena operação. Só que Deus, amado, Ele está abrindo o meu coração. E eu preciso desse profeta aqui. Às vezes as pessoas pensam, ai, coitadinha, né? 34 anos, né? Não vem com esse negócio de coitadinha, sabe por quê? Porque o preço que eu paguei pela vida dele é para que ele me sustente agora, com as orações dele. Então, não pense que você é a coitadinha do negócio, não. Tem um propósito no teu sofrimento. Para de fazer de vítima, que é outra coisa que Deus falou comigo. Ele falou, você se justificou no teu bom coração, porque eu dei testemunho do teu coração. Quero um coração em ordem na minha presença. Deus falou comigo a respeito do meu coração. Ele falou, você tem um coração de mestre, de médica, de doutora, disso, daquilo, aquilo outro. Não estou falando nada disso para você falar que eu sou bambambam. Bam, bam. Nada disso. Eu estou falando que eu deixei me iludir. Porque determinadas pessoas vieram e falaram, você é ambiciosa, você é isso, você é aquilo. Em qual palavra eu criei? A do homem. Tive medo do homem. O Senhor chegou a falar isso para mim, lá em Isaías. Quando você precisar de apoio, vai atrás do homem. Porque você teme mais o homem do que a mim. Você não teme mim que posso lançar a tua alma e o teu corpo no inferno. Deus usou uma profeta que veio pulando no monte assim, ó, e falou para mim, você teme mais ao homem do que a mim. Não temes a mim, que tem o poder de mandar a tua alma para o inferno e o teu corpo também. O Senhor falou isso para mim. E então, amados, e eu fui nessa caminhada, fui me envolvendo com o homem. Comecei a me assentar nas mesas de fariseus. Eu fui para a mesa de Nabucodonosor. Me prostrei diante do som. E agora está sendo, opa, para sair desses lugares. Ainda bem que Deus tem uma palavra. Ele tem uma mesa de Davi para Mefibosete, para nos tirar desses lugares onde o encantamento veio.
onde as ofertas de Nabucodonosor foram maiores. E eu deixei de me alimentar do Senhor, o meu Deus, e me prostrei diante daquilo que verdadeiramente não era Deus, porque eu comecei a temer o homem. E esse medo me iludiu, me enganou e me prendeu. E aí eu fiquei com mágoa de Deus. O Senhor não me guarda desse povo. O Senhor não me guarda deles. Teve um dia que Deus falou para mim, eu achei que você tinha lido Mateus. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os que sofrem pelo meu nome. Bem-aventurados esses que denunciam o pecado, porque são meus. Eles estão perseguindo aquilo que meu filho foi perseguido, exatamente igual. E às vezes você está assim, desanimado da sua caminhada, porque aparentemente Deus não fez ou te protegeu à sua maneira hollywoodiana de achar que o reino de Deus é feito sem lágrima, sem dor, sem choro. Então eu falava exatamente, eu usei a mesma palavra de Jeremias ontem, quando eu estava na minha oração, falando para Deus: sim, Deus, eu pensei que o Senhor queria só o meu serviço. Eu não achei que o Senhor estava me amando. Eu não achei que o Senhor queria me guardar daquele povo. Mas o Senhor, eu deixei a minha palavra. E a minha palavra precisava te ser suficiente. Os meus desejos por você, eles são reais. Mas o que te protege é a minha palavra. Tenha temor da minha palavra. Não tenha medo de mim. Mas tenha temor do que eu estou dizendo para você fazer. Então, faça uma separação hoje. Essas mulheres, se para empurrar, elas tiveram uma atitude de levar adiante. E eles teriam o propósito de Deus. O adversário, ele aumentou a fornalha. Agora, joguem as crianças. Joguem as crianças no Nilo. Então, Satanás aumentou a estratégia e a força da estratégia. Mas elas não se envolveram com a morte daquelas crianças. Deus está procurando quem não se envolva com a morte daquilo que está nascendo e que é do povo de Deus. Tenhamos cuidado e temor do Senhor. E o outro que nós escolhemos aqui para trazer, os dias e os sacerdotes. Então, nós colocamos todo o texto, todo o capítulo 26 de 2 Crônicas, que fala a respeito de um homem, amados, que era tremendo diante do Senhor. Ele começou o reinado dele com 16 anos. Reinou 52 anos. E ele fez coisas tremendas diante de Deus. Coisas tremendas. Sim, a fornalha nos aperfeiçoa. E aquele homem, o rei Uzias, fez coisas tremendas, maravilhosas. Só que quando ele se fortaleceu, e a palavra de Deus diz, porque ele foi maravilhosamente, sobrenaturalmente colocado num lugar de força, onde todo mundo conhecia a fama dele. Sabe o que aconteceu com o rei Uzias? A palavra de Deus diz que ele pegou incensário e foi lá no lugar santo para oferecer incenso ao Senhor. Lugar santo é lugar de sacerdote entrar. E às vezes nós estamos com coroa e peitoral de escudo e lança, e porque somos de governo. Mas esquecemos que lá no lugar santo deve entrar o sacerdote de Deus. Deve levar as 12 tribos de Israel aqui nos seus ombros. Deve levar o seu peitoral com aqueles que estão batendo no seu coração. Lugar de pedir misericórdia. Lugar de falar, levantar as mãos para os céus e clamar para o meio do povo, para que o Senhor perdoe pecados. Isso é que se faz no lugar santo, onde conhecemos a realidade de Deus, entramos depois no lugar de vida e saímos com as mãos para abençoar o povo de Deus. Essa é a função do sacerdote. E aquele rei confuso, com o seu lugar de jurisdição, entrou para oferecer sacrifícios ali ao Senhor. Sacrifício não, incenso ao Senhor, adoração ao Senhor, de maneira equivocada. E aí aqueles sacerdotes, não com medo do rei, mas com temor do santo, apresentou para ele: saia deste lugar, porque isso não te é lícito fazer. Então tenha cuidado. Tenha muito cuidado com a jurisdição de autoridade que Deus coloca sobre a tua vida. Você cresceu sobrenaturalmente, porque o Senhor te colocou no lugar alto. Cuidado para não colocar as mãos pelos pés e querer algo que não te é permitido. José, ele teve esse entendimento. Ele temia o Senhor. E quando aquela mulher se apresentou para ele, falou: deita comigo, ele falou: esse homem, ele deixou tudo nas minhas mãos, mas não permitiu que eu me deitasse com você. Ele guardou o seu lugar de jurisdição. Tenha cuidado. Depois, Elias, ali, denunciou Jezabel, ungiu a Eliseu, Eliseu ungiu a Jeú. Jeú chegou para fazer algo diante de Jezabel ali. E ele deu comando para os profetas do lugar: atira essa maldita daí de cima. E os profetas do Senhor anunciam lá nas regiões espirituais da maldade e eles jogam ela para baixo. Através, sim, da palavra, de decretos que fazem com que Jezabel caia da sua posição. Mas fazer com que os cavalos e os carros do Senhor passem por cima dela, isso é para rei.
Então, os eunucos lá em cima fazem uma parte, o rei faz outra. Então, tenhamos cuidado. O Senhor tem repetido isso muito no nosso meio. Então, eu creio que há riscos de muitas pessoas saírem do lugar da sua própria jurisdição e entrar no lugar onde a cobiça do coração faça com que queiramos, com a nossa mão pequena, pegar algo que não nos é permitido. Permita que o Senhor sonde o teu coração, ei, e coloque temor aí dentro. Okay. Temor do Senhor, Ibandá. Temor do Senhor, o Kalashia, Halatuke Kai. Que o Espírito do Senhor hoje, ele venha sobre nós e ele se manifeste de maneira poderosíssima. E nós saiamos de todo tipo de confusão entre medo e temor. Nos aproximarmos reverentemente do Senhor e falar, Senhor, livra-me. A minha oração, amados, daquilo que meu esposo falou, é a oração, livra-me, livra-me, mostra-me. Mostra-me onde eu estou errando de acordo com aquilo que o meu esposo falou. Eu estou, como uma irmãzinha colocou, num processo. Meu coração não está obstinado, nem teimoso, mas está súplice diante de Deus. Por favor, não me deixe cair. Porque vocês entendam, e meu esposo também, ele entende que eu estou num processo de sair do lugar onde a manipulação era demais. Onde eu tive, como eu já, acho que foi até aqui, que eu falei, a respeito daquilo que eu fui fazer numa loja de tintas lá, fui comprar verniz e eu fiquei meia hora lá sem saber o que iria escolher. Porque eu não conseguia nem escolher uma lata de verniz para fazer meus artesanatos. Então, aqui tá normal o som, aqui tá falando que tá funcionando bem. Abaixou o som para mais alguém? Normal? Ô, irmã, dá uma olhadinha no seu. Então, o que acontece? O Senhor está trabalhando na minha vida. Eu preciso reaprender a pensar. Eu vou ter que jogar fora um monte de estrutura de raciocínio. Porque pelo medo, quando temos algum evento para sair, para irmos a algum lugar, eu fico orando. Senhor, eu falo com meu esposo que eu quero ir? Eu não falo? Mesmo já sabendo que meu esposo agora está acordado com muitas coisas que eu falo com ele. Sabe por quê? Porque o medo ainda quer me gerenciar. Mas o Senhor vem e me incentiva. O Senhor vem e fala, seja quem você é. Porque agora chegou o tempo de estarmos nus e não nos envergonharmos. É outro nível de entendimento que nós, como casal, precisamos ter. Agora chegou o entendimento. Tire a roupa aí, veja os defeitos. Tire a roupa lá, veja os defeitos. E o que você vai fazer com os defeitos? Você vai publicar ou você vai cobrir? Você vai denunciar e vir e ter intimidade com o defeito, como aquele filho de Noé teve, ter intimidade com a nudez do pai dele, com a embriaguez do pai dele, e depois sair se jactanciando e vindo ainda, e expondo para todo mundo, ah lá, papai, tá bêbado. E eu fiz algumas coisinhas com ele. Então, ou eu vou cobrir a nudez. Então, aqui, ó, estamos nus. Porque os defeitos estão aparecendo. Ele tem que encarar a nova Fátima, que nasceu. Agora, uma Fátima que quer um lugar na vida dele, nasceu. E ele vai ter que aprender a gerenciar isso. E essa Fátima tem que nascer dentro de mim. E é dia após dia que eu preciso dar lugar para essa Fátima. Senão, eu vou estar com o marido liberto e eu vou estar cativa. Senão, você vai estar com a bênção na mão, mas não vai saber desfrutar. Ele falou ontem para mim, às vezes nós não reconhecemos, porque a riqueza chegou para a pessoa e a pessoa continua naquela mentalidade de pobreza, nunca desfruta. Então, a riqueza chegou, meu marido chegou, e eu não desfruto, porque eu estou cheia de cativeiro mentais ainda, estruturas mentais. Então, hoje, amados, é dia de nós entrarmos na presença de Deus. Não podemos ultrapassar as nossas jurisdições. Em nome de Jesus. Que a graça do Pai nos guarde, com poder e autoridade. Você vai falar mais alguma coisa? Aleluia. Paulo, ele fala assim, eu sei viver tanto na abundância como na escassez. Então, esse ambiente, porque quando as coisas estão bem claras, entre aspas, é um pouquinho mais fácil você ter temor, porque ali para os meninos da fornalha, a estátua, todo aquele movimento, eles eram crentes, eles sabiam que aquilo ali estava contra a palavra, então eles tiveram o temor e não se prostraram. Mas por que Paulo está falando isso? Porque para Daniel, na cova dos leões, também era bem claro. Mas para Daniel, lá naquela mesa, no começo, não era claro. Naquela mesa tinha comida boa, tinha vinho bom, tinha honrarias. E ali ele teve que ter um temor ao Senhor para falar: eu não quero nada disso. Eu não quero nada disso. É uma abundância para a terra, mas é uma escassez para o céu. Eu estou fora. É uma abundância para todo mundo,
Porque imagina quantas pessoas desejavam comer da comida do rei, beber do vinho do rei. Mas ele falou assim, vocês podem se iludir com isso, mas eu tenho um temor a um Deus que me ensina, filho, isso não presta. Filho, isso não é compatível com o reino. Filho, isso não tem nada a ver com a comida do céu. Não toque nisso. Não se corrompa por isso. Então ele soube se movimentar em sabedoria e em temor no momento de abundância para a terra. Então Paulo falou assim, ó, eu tenho dinheiro, estou abundância, mas essa terra não vai me engolir nisso. Eu continuo temendo a Deus. Eu estou sem nada, estou quebrado, ou em qualquer fase na minha vida estou em escassez, eu continuo temendo a Deus, porque lá é o meu porto seguro. O temor a Deus é o nosso porto seguro, em abundância ou na escassez. Com uma coisa escancarada, que é o diabo, ou com uma coisa camuflada, que é o diabo. Porque aquela mesa era o diabo do mesmo jeito da estátua, só que agora muito mais bonita. Uvas, assados, vinhos, holofotes, roupas limpas, mesa, mas era o diabo do mesmo jeito, é a mesma estátua, é a mesma manifestação. Se curve diante da minha mesa, coma da minha comida. O que Nabucodonosor estava falando lá na estátua é coma da minha comida. E aqueles meninos, eu tenho temor a Deus, eu não quero essa comida. É a mesma manifestação. Só que ali era escancarado, mas lá era uma coisa bem arquitetada pelo adversário. Sim. Então nós temos que ter um cuidado redobrado, porque às vezes o adversário vai chegar, pastor, nunca chegou nenhuma estátua, mas e a mesa? E uma comida gostosa, já chegou? E um holofote? E uma proposta que você vai ganhar uns troquinhos? Mais fácil do que seria o normal, já chegou? É aí que você vai ter que falar, não quero. É outro tipo de fornalha. É outro tipo de ameaça, é outro tipo de reivindicação das trevas para você se dobrar. Ó, é só você assinar aqui que o piquezinho já cai na sua conta. É só você fechar o olho aqui que mais um piquezinho cai na sua conta. É só você se dobrar. Só que agora é coisa boa. Agora come, é o vinho do rei. Mas nós vamos ter que ter temor ao Senhor, na abundância e na escassez, no escancarado e naquilo que está bem feitinho, bem camuflado, no abstrato e naquilo que está lá, nossa, agora não, é o diabo mesmo. Cuidado, porque o diabo ele também vem com bastante pompa. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e nos guarde. Amém. Em Vamos nome só de orar Jesus para Cristo. encerrar, amém? Em nome de Amém. Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Pai, queremos dar honra à tua palavra, Sim, Jesus. ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificar. Seja Ele o vosso temor, Glória a seja Ele o vosso espanto. Papai, Moisés, quando bateu na rocha, a palavra de Deus diz que ele foi, o teu nome foi glorificado, mas não foi santificado. O milagre aconteceu, porque Moisés bateu na rocha, e a rocha deu a água para aquele povo, o povo foi saciado. Mas Moisés deixou de entrar na terra prometida, Pai, porque não te temeu. O teu nome não foi santificado, Pai. Então, em nome de Jesus, que tenhamos cuidado, papai, com prodígios, maravilhas e sinais, com o povo ser descedentado com a obra das nossas mãos, mas estarmos longe da tua promessa, longe da tua presença, porque estamos fazendo algo que não te santifica. Só glorifica o teu nome, papai, que possamos andar em equilíbrio entre glória e santidade, entre glória e santificação, porque tu disseste na tua palavra, Senhor, que a santidade convém à tua casa e a glória vem decorrente da santidade, Senhor, que exaltamos diante de ti. Por favor, espírito de temor, vem sobre nós, para que não nos percamos no meio do caminho. Vem sobre nós. Espírito de Deus, venha e traga o teu amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo, para que saiamos dos ditames da manipulação do medo, porque o Senhor já venceu o medo por nós. Em nome de Jesus, cremos no teu poder, na tua graça e na tua bondade. Oh, braço forte do Senhor, vem sobre nós, estabelece a tua palavra. Queremos sair desse homer, Senhor, com a palavra que procede do teu coração e traz vida para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. É isso. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Até a próxima oportunidade. Irmãos, quero agradecer ao apóstolo Éder, ao profeta Andréia, né, que tem nos dado essa oportunidade. O Amém. profeta aguentou nós aí 7 semanas.
Graças a Deus, muito obrigado, meu profeta. Deus te abençoe. Amém. Ao apóstolo também, à rede, a todo mundo aí, que Deus abençoe. Muito obrigado pela honra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Amém. Abraço, shalom, shalom. Shalom, shalom. Glória a Deus. Aleluia.